Por isso a gente se conecta agora também com mais uma advogada para nos ajudar a traduzir isso tudo que está acontecendo. Já agradeço demais a sua presença com a gente, doutora Priscila Silveira, para a gente entender agora essa nova fase. A gente tem então a determinação do STF pela prisão da Zambelli, além dos bloqueios de recursos financeiros, sejam esses que vieram do Pix, de apoiadores, sejam do salário dela, bloqueio de redes sociais. O que de mais forte a senhora viu nessa decisão de agora do STF para a gente dar sequência aqui no caso da Zambelli? Uma boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Natália, aos nossos ouvintes. Uma satisfação estar com vocês. Curiosamente, essa prisão preventiva ela se desdobra, né, das investigações e da própria condenação. O STF, em 2015 e também em 2021, já havia tido decisões parecidas no sentido de parlamentares sofrerem prisão preventiva. Não é o que diz o diploma legal, o artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, traz uma excepcionalidade ou excepcionalidades quanto à possibilidade de prisão quando envolve parlamentar, porque lá no texto da nossa Constituição ele coloca que, salvo em caso de prisão, né, em flagrante para crimes inafiançáveis, Natália, e aí o STF, né, traz duas outras decisões anteriores, colocando a possibilidade de prender preventivamente, fazendo uma correlação às hipóteses de situações flagranciais, que foi ali, né, colocado na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente já teve decisões anteriores possibilitando, ou na verdade excepcionando as hipóteses ali legais colocadas na Constituição. E aí, só para nossa audiência, né, entender como isso funciona, o ministro Alexandre de Moraes, ele fundamentou a decisão de prisão preventiva, que é uma excepcionalidade não só nos casos de parlamentares, mas no nosso Estado aqui democrático de direito, dizendo que ela, ao sair do país, poderia, né, de alguma forma, burlar a aplicação da lei penal, já vista que ali ela já teria, né, decisões, muito embora que não tenha o trânsito em julgado ainda, cabem, né, recursos, ela poderia não ter a aplicação da lei penal, burlar a aplicação da lei penal e a própria condenação, tendo em vista que inicialmente ela tinha saído do nosso país para cuidar da saúde, que foi o que ela havia dito, e depois outras frases que foram sendo colocadas, né, através de vídeos, dizendo que ela ia continuar lutando, né, pelo Estado democrático, pela liberdade, ia continuar fazendo o seu trabalho, ainda que licenciada, fora do país, e além disso, né, usou as redes sociais e os vídeos, dizendo que, como ela tem cidadania italiana, ela não seria presa. Então isso fez com que o ministro Alexandre de Moraes, fundamentando mais ou menos nos moldes anteriores ao que foi feito com o senador Delcídio do Amaral e também com o deputado Daniel Silveira, decretando então a prisão preventiva nos moldes do que seria ali a prisão em flagrante, né, que aí seria possível de ter a prisão da deputada, só que aí a gente entra num outro cenário, porque como ela tem a cidadania italiana, a gente vai encontrar dificuldade, de alguma forma, que essa prisão seja efetivamente cumprida, ainda que traga aí, né, comunicações à Interpol, Natália. Doutora, eu vou querer entrar um pouquinho mais nesse ponto que a senhora estava explicando agora, eu só vou pedir 3 minutinhos para quem está assistindo a gente pela TV, a gente vai para um rápido intervalo, mas nesses 3 minutinhos a gente segue no YouTube com mais detalhes. Doutora, a gente já volta. Eu queria entender um pouco essa parte final da sua fala, doutora. Nesse documento agora que a gente tem, então, do Moraes, ele detalhou melhor e conseguiu responder essas provocações que a Zambelli estava levantando de ser intocável, porque agora também tem esse debate de que a gente não sabe exatamente aonde ela está, independentemente do país que a gente está, que a gente possa ter a presença dela agora, o que pode mudar se ela está nos Estados Unidos ou se ela está na Itália? Possibilidade dela ter a cidadania italiana, Natália,
há uma dificuldade, não estou dizendo impossibilidade, dela ser extraditada para fins de cumprimento dessa prisão. Então a gente entra num imbróglio que envolve aí um direito penal internacional. Por quê? Porque, de fato, a gente não extradita brasileiro, né? Então, quando for, ou quando é o inverso, a gente tem uma lei que preserva, né, essa nossa cidadania, mas da mesma forma que há essa preservação enquanto brasileiro, como ela tem a cidadania italiana, nós temos convenções e regras de tratado internacional, onde ali ela estaria de igual forma protegida. Por isso que em um dos vídeos, Salvo o Melhor Juiz, ela diz até sobre isso, que não seria possível, num primeiro momento, ela ser presa preventivamente, porque ela acreditava, né, na regra estabelecida pela Constituição e não na interpretação de uma situação flagrancial colocada, como eu disse há pouco. E nesses vídeos ela também cita a impossibilidade dela ser extraditada porque ela tem cidadania italiana. Agora, como a gente não sabe onde ela está, e a última movimentação que eu soube, ela estaria nos Estados Unidos, eu não sei se ela já chegou em território europeu, porque se ela estiver no território europeu, onde ela exerce ou ela tem esse direito de cidadania, haverá de fato uma problemática para cumprir essa decisão judicial feita aqui dentro, né, pelos crimes que teriam sido cometidos, trazendo essa prisão preventiva, antecipatória, na verdade, cautelar, inclusive com restrições de direitos, conforme foi colocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente vai ter um problema, de fato, por leis, né, que são internacionais, convenções e regras que estabelecem garantias a cidadãos, por exemplo, que tenham outra nacionalidade, como é o caso dela, que ela tem a cidadania italiana. Agora, aí eu já não sei se ela já chegou à Itália, porque até onde eu tinha sabido, eu tinha conhecimento, ela ainda estava em território, né, dos Estados Unidos, Natália. É importante a gente entender porque isso vai mudar bastante, como a doutora estava explicando para a gente aqui ao longo dessa última fala, e é o que está despertando muita curiosidade de todo mundo, até para a gente saber se existe alguma determinação da Justiça para já ter prontamente essa resposta de onde está Carla Zambelli. É o que a doutora estava tentando explicar aqui para a gente. Estamos de volta no nosso intervalo. Doutora Priscila estava explicando para a gente as diferenças de trâmite jurídico caso a Zambelli esteja nos Estados Unidos ou na Itália, e o Sakamoto tinha uma pergunta também nesse sentido. Doutora Priscila, bom dia. E a minha pergunta vai exatamente no sentido que a senhora acaba de dizer. Só para explicar para a nossa audiência, seria mais fácil conseguir uma deportação, uma extradição de Carla Zambelli nos Estados Unidos do que na Itália, neste momento? Exatamente, Sakamoto. Por quê? Porque quando, só assim para esclarecer, né? Como ela tem a cidadania italiana, ela tem proteção, assim como nós também as temos, né? Então, proteções essas que se desenvolvem da cidadania. Então, como ela tem, e aqui eu estou partindo do pressuposto que ela de fato tenha, tá? Porque eu não tenho essa informação aqui comprovada, eu estou seguindo com base nos vídeos que ela havia, né, mencionado aí nas redes sociais. Ela afirma ter, eu acho que sim, né? Ela não acho que mentiria nesse sentido, quer dizer, não sei se mentiria. Ela tendo essa cidadania italiana, ela tem proteção desde que, obviamente, ela esteja sobre o território da sua cidadania, por causa de convenções, regras e tratados de direito internacional que protegem essa cidadania. Então, se de fato ela tiver, né, com essa cidadania italiana e estiver em território europeu, realmente nós vamos ter uma dificuldade de fazer cumprir as determinações, porque nós temos algumas regras também dentro do nosso território, né? O crime foi praticado aqui, né? Ela é brasileira, ela não, penso eu que ela não afastou a cidadania brasileira, embora ela possa ter, né, em algum momento ter feito isso, não sei. Se ela tiver a cidadania brasileira, ela pode realmente, o crime aconteceu aqui dentro. O único problema é que ela sai do país e vai como se fosse utilizar esse direito que se desdobra de uma outra cidadania, que não a brasileira. Então, neste ponto em específico, se ela estiver já em território europeu na cidadania, nós vamos ter, de fato, uma dificuldade de fazer cumprir essas decisões que envolvam, não é, por exemplo, a liberdade dela, já que ela não está em território brasileiro. O Nilson. Esse debate de extradição sempre causa uma certa tensão, né, entre os países. Minha pergunta é se
se você vê um potencial do governo italiano, apesar do seu alinhamento, do alinhamento da Meloni com o Trump, etc., se você vê um potencial do governo italiano de comprar esse embate com a justiça brasileira pela Carla Zambelli, se realmente tudo isso se efetivar. Olha, possibilidade, Ronilson, existe, tendo em vista que nós temos um país aqui, né, nosso presidente, a nossa política aqui tem uma cultura mais à esquerda, e a gente sabe que lá eles estão totalmente, né, ligados à cultura da direita, como é o caso da Zambelli, muito embora você tenha dito, né, agora aqui anteriormente, que ela teria sido ali um bode expiatório, desdobrado das eleições, e inclusive eu concordo com a sua fala. Eu não acho, tá, e aqui realmente é uma questão de política, que pelo fato de ser a Zambelli, ela está querendo fazer algo muito parecido com o que tem buscado Eduardo Bolsonaro, né, usando de forças ali trumpistas. Eu não acho que ela teria uma força ou a força necessária para fazer com que os países, muito embora tenham políticas, né, aqui contraditórias entre si, que eles entrem num embate direto em virtude de proteção a ela. Eu acho que se isso acontecer, Ronilson, será exatamente pelo direito que lhe é desdobrado da sua cidadania italiana, e não pela pessoa da Zambelli que visa aí, né, brigas políticas, esse imbróglio todo que se desdobra da pessoa da deputada. Então, eu não acho nesse momento que, por exemplo, a Itália vai entrar nisso com relação a poder brigar com o Brasil por questões políticas, que é o que realmente ela pretende, ou pretendia, de alguma maneira, né, seguindo aí os passos do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que nesse momento a Itália não se mete nesse sentido. Eu acho que vai prevalecer o direito dela, se existente, à cidadania italiana, mas nada obsta que possa acontecer, né? Na verdade, quando a gente tem aí envolvimento político, a gente nunca pode falar que nunca vai acontecer. Poder acontecer? Pode, mas eu acho que essa proteção dar-se-á mesmo com relação à cidadania e não quanto aos objetivos políticos que ela enseja ou ensejava ou continua ensejando, né, quanto aí a pauta ligada mais à direita.